Assim diz a palavra do Senhor. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Oremos mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra que foi lida, a palavra do eu sou. Por isso pedimos que o eu sou que está presente aqui nessa manhã fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, mude, faça o que a palavra faz, que é transformar, que é mudar. E é isso que nós desejamos nessa manhã, ser transformados, alimentados pela tua palavra. Faz isso, Senhor, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que história improvável nós estamos acompanhando ao longo da narrativa, desse início de narrativa em Êxodo. É uma história completamente maluca. Ela é incrível exatamente porque parece que ninguém conseguiria imaginar uma história como essa. Não dá para ter tanta criatividade, não dá para imaginar todo esse cenário. Pelo menos nós não conseguimos criar uma história como essa, porque é uma história improvável. O povo, começando lá em Gênesis, imagine que o povo está passando fome, Deus usa o Egito para dar alimento e para preservar o seu povo. O povo vai para o Egito porque Deus mandou o povo para o Egito, porque no Egito tinha alimento, no Egito tinha sustento, no Egito tinha terra, o Egito era um bom lugar. Mas aí entra Êxodo, e o Egito, a terra de Gósen, não é mais o que era antes, não é mais aquela terra boa, não é mais aquele lugar que a gente encontra vida,
mas agora é um lugar de opressão, de sofrimento, de aflição, e essa aflição vai crescendo, 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 porque o faraó teme o povo. Ele diz: olha, esse povo está crescendo aqui, e é um faraó que não lembra mais do que José fez no Egito. Então esse povo está crescendo, a gente precisa fazer alguma coisa antes que eles tomem o Egito. E aí o faraó, na sua insanidade, na sua ira desmedida, na sua ira desenfreada, na sua violência sem freios, ele ordena que as crianças, os meninos, sejam assassinados. E aí a gente vê Deus preservando um menino através de mulheres. E esse menino, a gente viu no sermão passado, lembrou disso no sermão passado, não recebe o nome de um judeu, de um hebreu, mas recebe o nome de um egípcio, Moisés, que quer dizer que ele foi tirado das águas. Esse menino cresce e ele acha que ele é o libertador. A gente lembrou disso no sermão passado também. Ele acha que é o libertador, ele acha que é a hora dele agir, é a hora dele executar o grande plano. Ele teve uma grande sacada, ele teve uma iluminação, pelo menos ele pensou, e ele decide agir. Mas é um libertador que não está pronto, é um libertador que age segundo a sua própria vontade, que dá vazão à sua ira, que mata um egípcio, que foge, que vai para Midian, que já passou 40 anos em Midian, que está apacentando o rebanho, e aí vem uma cena, que é uma loucura, porque de repente ele está apacentando no meio do seu ordinário, e vê uma sarça, que está pegando fogo, e o fogo não é o ordinário, não é o extraordinário, mas o extraordinário é que essa sarça não se consome. E ele vai ver essa sarça, ele diz: que coisa estranha é essa? Uma sarça que pegando fogo, não se consome, é preservada, que tem tudo para ser destruída, mas não é destruída. É uma coisa ainda mais impensável, improvável, inesperada. Do meio dessa sarça que não se consome, Deus fala com Moisés. No meio do comum, Deus vai ao encontro de Moisés, e do meio daquela sarça, Deus fala com Moisés. E ouvindo a voz de Deus, Moisés entra em crise. Primeiro ele esconde o rosto, porque não quer olhar para o Senhor. Depois, quando o Senhor começa a falar com ele, ele está em crise existencial, e a gente viu no último sermão, que Deus, não se importa, não está nem aí para a crise existencial de Moisés, ele não responde à crise dele. Se você está com crise, o problema é seu, vai continuar assim. Eu não estou aqui, eu não estou falando do meio da sarça para tratar a sua crise, eu não estou aqui para tratar disso com você, eu estou aqui para enviar você, com crise ou sem crise, não me importa, eu estou aqui para enviar você, não para colocar você no divã divino e tratar os seus traumas. Não é isso que Deus está fazendo. Mas a gente vê que Moisés continua em crise, ele continua em crise, e a crise continua no nosso texto de hoje. E essa crise que Moisés está passando no texto de hoje, é uma crise que nós conhecemos muito bem, porque é a crise daqueles que uma vez fizeram algo muito errado, fizeram algo que não deveria fazer, que foram descobertos, e que estão em crise agora, porque acham que são ferramentas inúteis para sempre, que não existe mais nenhuma recuperação, que não há mais nada a fazer, acabou, é o fim. Eu tive a minha chance, estraguei tudo,
e uma vez que estraguei tudo, eu sou uma ferramenta que não pode mais cumprir o propósito. Aquele que achava que era a ferramenta especial, extraordinária de Deus, e por isso decidiu agir de maneira imprudente, agora acha que é uma ferramenta inútil, que não tem mais conserto. Vocês ouviram a semana passada o Jonas contar a história da caixa de ferramentas dele, né? Vocês lembram disso? Eu assisti o sermão, e quando ele chamou a primeira caixa dele de caixa de ferramenta, meus irmãos, acreditem que isso foi um otimismo assim muito grande. Quando ele disse que o alicate estava ali travado, que você precisava usar as duas mãos, assim, a história que eu lembro era um pouco pior do que isso. Tanto é que ele mesmo disse que a gente teve que usar uma faca, o alicate não serviu. A gente fez o que tinha que fazer, mas usando ferramentas que não eram as ferramentas certas. Mas o alicate está lá, ele está travado, ele não está cumprindo a sua função. Mas o Jonas também lembrou que ele foi lá e lubrificou o alicate, ele ajustou o que precisava ser ajustado. E realmente, irmãos, eu preciso confessar que da outra vez que eu cheguei, ele estava com uma caixa de ferramenta de 5 andares, e eu não estou aumentando, a caixa tem 5 andares, e ele tem uma caixa desse tamanho de parafusos. Falei, agora ajustou o que precisava ser ajustado. Eu fiquei feliz por um breve momento, mas também fiquei triste, porque foram anos de zoação, e ali tinha terminado a minha história de zoação com a ferramenta do Jonas, porque agora ele tinha ajustado tudo que precisava ser ajustado. Mas aquela ferramenta que no primeiro momento parecia inútil, ela não era inútil a ponto de ser descartada. Ela naquele momento não conseguiu cumprir a função. Naquele instante ela não pode ser utilizada para o fim para o qual ela foi criada. Mas ao mesmo tempo não é porque ela não cumpriu a função naquele momento que ela precisava ser descartada, jogada fora. Nunca mais vai cumprir a função, você nunca mais cumprirá aquilo que você tem que cumprir, porque você estragou tudo. Você naquele momento que eu precisei de você, você não estava apto, e agora acabou para você. Essa é a crise de Moisés, e essa é uma crise que a gente conhece bem. É a crise daqueles que, uma vez que cometeram um ato indevido, precisam voltar e confrontar as pessoas que sabem o que você fez. E o que a gente faz? Nossa, como eu vou explicar isso? Meu Deus, como agora eu vou voltar lá? E a gente fica tentando procurar outras pessoas para mandar no nosso lugar. Vai lá e explica para mim. Faz essa ligação para mim. Eu estou tão ocupado, você não está ocupado. Você tem todo o tempo para ir lá e para fazer a ligação e para explicar o que você tem que explicar. Mas você não quer, você está pensando, e agora eu vou ser julgado por aquelas pessoas. O sermão de hoje é para aqueles que acham que nesse momento são ferramentas inúteis, ferramentas que não podem mais ser utilizadas, ferramentas que nunca mais cumprirão aquilo que precisam cumprir, ferramentas que precisam ser trabalhadas, ferramentas que precisam ser corrigidas, ferramentas que erraram e que agora estão em crise, dizendo: Senhor, eu joguei tudo no lixo, eu não tenho como corrigir, eu estou inútil agora para sempre. Quando a gente pensa assim, a nossa pergunta não deve ser sobre nós, mas deve ser sobre o que Deus faz com ferramentas que parecem inúteis. Essa é a pergunta do sermão de hoje. O que Deus faz com ferramentas que parecem inúteis? Nós vimos no sermão passado que a história não é sobre a ferramenta, mas é sobre quem utiliza a ferramenta. Imagine o seguinte, o Jonas contou do texto do Spurgeon, que disse que Michelangelo, para pintar os seus quadros, o que ele fazia? Ele mesmo produzia os seus pincéis,
Ele mesmo preparava a ferramenta que ele precisa usar, porque ele queria precisão, ele queria do jeito certo. Mas ninguém aqui vai olhar para uma obra de Michelangelo, e olhando para a obra de Michelangelo vai dizer: que pincel número 14 maravilhoso. Ninguém vai dizer isso. Eu nunca vi ninguém fazer uma crítica dessa a um quadro de Michelangelo. Nossa, olha, o artista eu não sei, mas esse pincel, essa ferramenta foi o melhor pincel que eu já vi. Não, ninguém nem lembra do pincel, ninguém lembra da ferramenta, porque a história não é sobre a ferramenta, não é sobre você, não é sobre a igreja, não é sobre Moisés, não é sobre Israel, mas é o que Deus faz com as ferramentas. Não é o que a ferramenta fez, mas o que Deus produz com as ferramentas. Por isso retorna a pergunta: o que Deus faz com ferramentas que parecem inúteis? O que Deus faz com ferramentas que parecem inadequadas? O que Deus faz com ferramentas que parecem não mais servir ao propósito? Para responder essas perguntas, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 13 a 15, eu chamei de O Libertador. A segunda parte, dos versículos 16 a 20, a Promessa. E a terceira parte, dos versículos 21 a 22, a Bênção. 13 a 15, O Libertador. 16 a 20, a Promessa. 21 e 22, a Bênção. Olha o primeiro texto, primeiro versículo, 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que lhes direi? Eu vou dar aqui um spoiler já. Ninguém nunca perguntou isso para Moisés. Você vai ler Êxodo inteiro e ninguém nunca vai perguntar isso para Moisés. Não vai existir essa pergunta. Ele está dizendo: olha, quando eu for, eles vão me perguntar. Ninguém quer saber, ninguém pergunta. Você vai chegar até o final das exposições de Êxodo e você não vai encontrar essa pergunta a Moisés. Mas ele está dizendo: eles vão perguntar. Por que ele está pensando isso? Por que ele está pensando assim? Lembrem da primeira experiência dele como libertador. Ele está vendo um hebreu ser agredido violentamente por um egípcio. Ele reage, mata o egípcio, enterra. No outro dia, ele chega como se nada tivesse acontecido, e o que ele vê? 2 hebreus brigando. E ele vai fazer o quê? Vai ser juiz. Ele vai lá resolver a briga entre os seus irmãos, porque ele é o libertador. Ele vai lá resolver a confusão. E aí o que eles perguntam para Moisés? Quem colocou você como juiz aqui no meio? Quem te disse? Quem que te mandou aqui? Quem foi o que te colocou aqui como juiz nesse meio? E o que Moisés responde? Nada, porque ninguém tinha colocado ele ali. Ninguém. Ele não tinha sido enviado. O texto nos lembra que ele foi, ele viu, ele resolveu, ele agiu. Ninguém colocou ele ali, ninguém mandou ele lá. Ele recebe a pergunta, ele faz: boa pergunta. Quem me mandou aqui? E não tem resposta. Se você voltar no texto, ele não responde. Ele não pode dizer: o Deus de seus pais me enviou. Ele não pode dizer: o eu sou me enviou. Ele não pode dizer: Yahvé me mandou aqui para ser juiz entre vocês. Então ele está com essa experiência na cabeça. Daquela vez me perguntaram, daquela vez me interpelaram, me questionaram, e eu não tinha resposta. Mas agora eu estou sendo enviado. Mas como eu vou explicar aquela bobagem que eu fiz lá no passado?
Como eu vou explicar essa história de 40 anos atrás? Eu vou chegar lá e da primeira vez eles me perguntaram, eles vão perguntar de novo. Isso é uma coisa que nós também conhecemos muito bem. Sabe, quando a gente precisa ter uma conversa difícil, quando a gente precisa tratar um pecado que vai ser difícil, quando a gente precisa ajustar uma coisa que vai ser dolorosa, nós somos mestres em criar obstáculos que não existem. Nós somos os melhores nisso. Nós imaginamos cenários, e mais cenários, e mais cenários, e enchemos a nossa cabeça de problemas, a ponto de justificar para nós mesmos o fato de não queremos tratar o que precisamos tratar. Todas as desculpas são criadas para que a gente possa ter a certeza de que é justificado o fato de que nós não queremos tratar o que precisamos tratar. Nós não queremos mexer no que precisamos mexer. Nós não queremos ajustar as ferramentas como elas precisam ser ajustadas. Nós não queremos que o artífice ajuste as ferramentas, faça o que precisa fazer. Nós não queremos isso. E por isso nós somos mestres em criar cenários, e problemas, e obstáculos, e falar, eles vão perguntar, quando ninguém vai perguntar. Aí eu vou para a igreja, eles vão me julgar. Ninguém está te julgando, mas você está vendo todo mundo, como se os olhos de todo mundo estivessem sobre você. Eu vi como aquele irmão olhou para mim, e no olhar dele, eu vi que ele não gosta de mim. Mas aquela irmã, ela falou desse jeito, aquela entonação, aquele acento colocado ali, me diz que ela não me perdoou. E a irmã não está nem aí para você. E o irmão não está julgando o seu pecado. Às vezes ele está passando pela mesma luta que você, exatamente pela mesma batalha que você, mas na sua cabeça todo mundo está te julgando, todo mundo está fazendo as perguntas, dizendo, quem te mandou aqui? O que você está fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo, o sentimento de inadequação tem os seus benefícios. Se Moisés, por se sentir uma ferramenta inútil, ele cria obstáculos que não existem, ao mesmo tempo, por se sentir e saber que essa ferramenta inútil, que não está apta a cumprir o que deve cumprir, por suas próprias forças, por sua habilidade, isso é comprovado pela história dele. Ao mesmo tempo, esse sentimento gera um benefício, porque também gera o sentimento de dependência, de saber que nós não somos os libertadores, nós não somos aqueles que farão os caminhos do Senhor nesse mundo, que serão a luz de Deus nesse mundo, a espada da justiça de Deus nesse mundo, mas nós precisamos de um libertador. Moisés não só não era o libertador, como nós vimos no último sermão, não só Moisés não era o libertador, mas Deus é o libertador. Como Moisés sabe que ele precisa de libertação, ele precisa ser liberto, ele precisa do libertador. Ele não pode ir lá sem o libertador, ele não pode ir lá sem a bênção de Deus, ele não pode ir lá sem a obra de Deus. E só ferramentas que acham que estragaram tudo podem ter consciência da sua dependência de Deus. Só ferramentas que acharam que estão estragadas de uma vez por todas podem ter consciência da sua dependência e da necessidade que nós temos de um Salvador. Todos nós precisamos de libertação. Moisés precisava de um libertador, nós precisamos de um libertador. Não é o que nós produzimos nesse mundo,
não é o que nós fazemos nesse mundo, mas é o que Deus faz com ferramentas nesse mundo. Aquilo que Deus está fazendo não atesta sobre a nossa força, o libertador que nós somos, mas aquilo que Ele faz através de nós, atesta da habilidade dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, da obra dEle, da salvação dEle. Moisés precisava de um libertador, e a gente vê que no versículo 11 da semana passada, Moisés pergunta para Deus: quem eu sou? Quem eu sou? Mas agora ele está mudando a pergunta. Ele está dizendo: quem tu és? Não mais diante de Deus agora perguntando quem eu sou, mas agora fazendo uma nova pergunta: quem eu digo que tu és? Ele está olhando para Deus dizendo: quem tu és, Senhor? E a gente vai para o versículo 14, e daqui até o final desse texto, Moisés vai voltar a falar no capítulo 4, mas agora até o final do capítulo 3, Moisés não fala mais. Se a primeira pergunta Deus não respondeu, se a primeira pergunta Deus ignorou, sobre a crise existencial, sobre quem eu sou, sobre a filosofia de Moisés diante de Deus, agora a segunda pergunta, quem tu és? Ele responderá, ele vai falar, e Moisés vai ouvir. E ele começa com uma resposta curiosa no versículo 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Mas ele ainda não está satisfeito com a resposta. Assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Olha que curiosa essa resposta. Moisés está pedindo por um nome que identifique o Deus no meio de tantos outros deuses existentes naquela época. Ele está pedindo um nome, ele quer um nome pelo qual ele possa, no meio de todo o panteão de deuses, no meio dos deuses egípcios, identificar esse Deus de maneira específica. Mas Deus não dá apenas um nome, Deus não está dando apenas um nome para ele, Deus não responde dando apenas um nome, como nós temos um nome. Deus responde antes de dar o seu nome, dando a sua natureza, o seu ser. Ele diz: eu sou o que sou. Ele simplesmente é. É isso que ele está dizendo. Antes de você ter o meu nome, Moisés, tenha o meu ser, a minha natureza, aquilo que eu sou. Eu sou o que sou eternamente. É isso que ele está dizendo. Quem está te enviando é aquele que é eterno, que não tem fim, que é cheio de graça, misericórdia, fonte de toda virtude, bondade, amor, justiça. Ele é. Ele está dizendo: por que você está perguntando o meu nome? Eu sou o que sou. Eu sou todas as coisas. Diante de mim, todas as coisas são secundárias. Todas elas são pequenas. O universo é ridículo perto de mim. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que era. Eu sou o mesmo hoje. Eu serei o mesmo eternamente, porque eu sou o que sou. Ele simplesmente é. O Deus que disse a Moisés: eu estarei com você, é. O Deus que disse à igreja: eu estarei com vocês, Ele é. O Deus que disse a você: eu estarei com você, Ele é. Ele é o que Ele é. Ele é o Senhor de todas as coisas.
isso é impressionante, é chocante como a gente perde o maravilhamento de estar diante de Deus, como a gente trata essa reunião aqui como mais uma reunião em nossa agenda, como mais uma coisa em nosso calendário. Parem para pensar, aquele que é o que é, está aqui. O Senhor de todas as coisas está presente, o Eu Sou está aqui essa manhã. E muitas vezes sequer nós preparamos o nosso coração. Muitas vezes sequer nós gostaríamos de estar aqui. Tantas vezes estamos ouvindo um sermão e pensando o que a gente vai fazer depois. Como vai ser o restante do dia? Como vai ser a segunda-feira? E paramos de entender que o Eu Sou está aqui. Ele está presente. E a gente vai para o versículo 15. Até aqui a gente ainda não tem o nome de Deus exatamente. Ele está dizendo: eu sou o que sou. Mas o versículo 15, ele desenvolve esse nome e coloca ele dentro de um contexto. Percebam a escalada. Versículo 14, Deus disse a Moisés. Ainda no versículo 14, disse mais. E versículo 15, agora sim, Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, e esse Senhor aqui deve estar marcado diferente na sua Bíblia, provavelmente, porque aqui nós temos Yahvé. Aqui o Senhor, o que está sendo dito aqui, diga que Yahvé. A gente não sabe se essa é realmente a pronúncia, né? Se é Yahvé, Yahvé, a gente não tem certeza dessa pronúncia, porque não teve tradição oral transmitida sobre o nome de Deus, porque esse nome não podia ser dito pelos hebreus, então eles não pronunciavam esse nome. Depois eles vão usar Adonai como Senhor, como nome genérico para qualquer Senhor, para se referir a Deus, para não usar Yahvé. Mas o que está escrito aqui no versículo 15: assim você dirá aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. E agora sim, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Diga que Yahvé, o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou. E é interessante quando ele diz Yahvé, quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo não apenas dizendo eu sou o que sou, mas ele também está dizendo eu serei o que serei, eu era o que eu era. O que Deus está dizendo a Moisés não é apenas um nome. Mais uma vez, Moisés pede um nome e recebe uma teologia. Ele pede um nome e recebe uma teologia, porque ele está dizendo, se a gente pudesse traduzir por completo o nome de Deus, ou pelo menos em grande parte, Deus estaria dizendo assim: diga que aquele que sempre foi tudo para o povo, aquele que é tudo para o povo hoje, e aquele sempre será aquilo que precisa ser para o povo, porque eu serei o que preciso ser para que o povo tenha cumprido a promessa que eu fiz. Esse é o nome de Deus eternamente. Eu serei tudo que o meu povo precisa que eu seja, para que a minha palavra seja cumprida. Eu serei todo necessário,
tudo que é necessário para que as promessas que eu fiz e que eu me comprometi sejam cumpridas cabalmente. É isso que Ele está te dizendo nessa manhã, meu irmão, minha irmã. É isso que Ele está dizendo. Todas as vezes que você perguntar quem é Deus, é isso que Deus está dizendo. Eu serei tudo o que você precisa para que os meus planos sejam cumpridos na sua vida. Eu serei tudo o que você precisa para que as minhas promessas sejam cumpridas. Eu serei todo o necessário para que a minha palavra faça o que ela deve fazer. Eu serei todo o necessário para que você, ferramenta inútil, enferrujada, inadequada, possa ser preparada. E eu serei tudo o que precisa ser para que você cumpra o propósito para o qual te fiz. E não importa onde você está, Deus é todo o necessário no Egito, Deus é tudo que é necessário em Midian, Deus é tudo que é necessário para o povo que é escravo, Deus é tudo que é necessário para Moisés pastoreando o rebanho no meio do ordinário. Deus é todo necessário para você, independente do seu contexto, de onde você esteja, do seu momento de vida, dos seus sofrimentos, das suas mazelas, das suas doenças. Deus é tudo que Ele precisa ser, não para que você seja simplesmente feliz, mas para que os planos dele sejam cumpridos. Porque lembre-se, o importante não é a ferramenta, mas o artesão que usa a ferramenta. Não é você o mais importante, mas o que Deus faz através de você. E a gente vai para o nosso segundo ponto. Depois dessa teologia, essa será a parte mais longa do nosso sermão, onde Deus entrega a teologia do seu ser a Moisés. Nós vamos agora para o segundo ponto, que inicia no versículo 16. E depois da teologia que ele entrega, a palavra que nós temos não é mais uma palavra de reflexão, certo? Como que começa o texto? Versículo 16. Vá, faça, cumpra, trabalhe, execute, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, e aqui de novo, o Senhor é Yahvé, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Que maravilha ser visto pelo Senhor, não? E é interessante que muitos de nós não gostaríamos, na verdade, que Deus nos visse. Porque o olhar de Deus, Ele carrega sempre um sentimento dúbio. Quando Deus nos vê, nós, sem exceção, vamos ter um sentimento duplo. Porque ninguém pode se sentir completamente confortável diante dos olhos de Deus. Ninguém pode dizer: ah não, eu me sinto leve quando Deus olha para mim. Mentira. Quando Moisés se encontra na sarça ardente, ouvindo a voz de Deus, o que ele faz? Ele olha para baixo, porque ele não quer pôr os olhos no Senhor. Ele diz: o Senhor, vou olhar para cá, porque eu não quero olhar no Senhor. Quando Isaías tem a visão de Deus,
Ele não diz: estou me sentindo leve, mas ele diz: ai de mim, porque sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, eu vou perecer. Portanto, os olhos do Senhor nos trazem esse sentimento, nos trazem a exposição, porque a gente sabe que aquilo que a gente esconde a todo custo de todas as pessoas, diante do Senhor, todas as coisas estão expostas, porque Ele nos viu. Ao mesmo tempo, não existe lugar tão maravilhoso como diante dos olhos de Deus. Não existe lugar tão grandioso como diante dos olhos de Deus. Não existe outro lugar que nós deveríamos desejar mais do que estar diante dos olhos de Deus, porque Ele não é apenas um Deus que transforma aquilo que precisa ser transformado, e isso já é motivo suficiente para que a gente agradecesse a Ele. Mas não apenas isso, Ele é um Deus que vê a nossa aflição, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê o que estamos padecendo, Ele vê, e Ele não só vê, Ele se inclina à nossa aflição. Ele é um Deus que age, Ele é um Deus presente, Ele vê a sua aflição, meu irmão, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele não está alheio, ignorando o seu sofrimento, mas Ele te vê, Ele está te vendo. Que coisa maravilhosa é, reunidos nessa manhã, a gente poder ter a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre nós, cantando com os nossos irmãos: os olhos do Senhor estão sobre nós, lendo a uma só voz a palavra: os olhos do Senhor estão sobre nós, orando juntos: os olhos do Senhor estão sobre nós, abrindo a palavra e meditando nela: os olhos do Senhor estão sobre nós, olhando para a mesa posta: os olhos do Senhor estão sobre nós. E os olhos do Senhor mudam tudo. Quando o Senhor vê, as coisas são transformadas. A gente tem coisa que a gente vê, mas a gente finge que não viu, né? Não tem isso? A gente vê e você pensa: isso aqui vai dar um trabalho. Isso aqui vai me dar um trabalho para eu ajeitar. Eu vou fingir que eu não vi. Imagina se Deus fizesse isso com você. Olhasse para você, olhasse para a gente e dissesse assim, porque eu tenho certeza, eu imagino Deus olhando para a gente, eu imagino Deus olhando para cada um de nós dizendo assim: isso aqui vai me dar trabalho, essa ferramenta aqui, ela vai ficar boa depois, mas vai me dar um trabalho, ela vai pedir cada coisa que eu vou ter que fingir que eu não ouvi, porque ela vai me dar um trabalho, vai ficar boa, vai ser ajustada. Aí imagina se Deus dissesse assim: deixa eu tentar, um aqui já está no meio caminho. Eu acho que poucos de nós estariam aqui nessa manhã, porque a gente dá trabalho mesmo, a gente dá trabalho mesmo. Mas os olhos do Senhor não são como os nossos, que pode dizer assim: eu vou fingir que eu não vi. Uma vez que os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele faz o que Ele deve fazer. Os olhos do Senhor não são olhos que simplesmente projetam coisas, mas são olhos que executam coisas. Ninguém está diante dos olhos de Deus e permanece o mesmo. O povo não permanece o mesmo, Moisés não permanece o mesmo, a igreja não permanece a mesma, você não permanece o mesmo.
Versículo 17. Ele continua falando com a sua ferramenta. Yahvé continua falando com a sua ferramenta. E ele está dizendo, lembrando a eles da promessa que fez. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Agora imagina, Moisés tendo que ir até lá, e aqui a gente consegue até entender a crise de Moisés, porque ele precisa ir até aquele povo que está sofrendo há tanto tempo, que está padecendo há tanto tempo, que provavelmente já se conformou que a sua história é aquela mesmo, que eles vão padecer no Egito, que eles não sairão mais de lá, que ali é o fim para eles. E ele está dizendo, eu vim aqui para lembrar vocês, que Deus vai tirar vocês do Egito e vai te mandar para uma terra maravilhosa. Eu imagino Moisés desenhando cenários. Lembra, Moisés é aquele que está desenhando cenários na sua cabeça. E qual é o cenário mais provável? Acharem que ele está maluco. Esse cara está maluco. Ele fez alguma coisa indevida, tomou alguma coisa que não deveria tomar, porque o que ele está falando não faz o menor sentido. Não faz sentido. A gente está aqui em escravidão há tanto tempo. Chega esse idoso que não tem sequer mais energia e está dizendo que Deus vai tirar a gente. Esse caducou, só pode, não tem mais juízo, não faz sentido o que ele está falando. Mas sabe o que mais não faz sentido? A sua história não faz sentido. Sabe o que mais não faz sentido? Você está aqui nessa manhã não faz sentido. Você não deveria estar aqui. Não faz sentido você estar aqui. A sua história não faz sentido. Você poder dizer a plenos pulmões, eu sou salvo e nada pode remover essa salvação de mim, não faz sentido. O que faria sentido para nós é que fôssemos condenados, que estivéssemos mortos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pela nossa ofensa contra o Deus Todo-Poderoso. Não faz sentido que tenhamos recebido misericórdia, porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Deus faz todas as coisas do jeito dele, conforme ele quer, porque ele pode, e não só porque ele pode, porque o jeito que ele faz é o melhor jeito possível. Não existe um jeito melhor do que Deus faz, porque a gente olhando esse texto, a gente poderia dizer, pô Senhor, tanto tempo de escravidão, precisava mesmo? Porque Deus poderia ter feito só assim e eliminado o Egito. Deus poderia ter feito assim com a sua mão esquerda e o povo estaria em Canaã. E todos os povos que ocupavam Canaã estariam eliminados. Deus tem poder para essas coisas. Mas o jeito que ele faz é o melhor jeito possível, porque Ele é o que Ele é. Ele é o Senhor onisciente, o Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, conhecedor do nosso coração. Ele sabe o que está fazendo com a sua vida, Ele sabe o que está fazendo com Moisés, Ele sabe o que está fazendo com Israel, Ele sabe o que está fazendo com a sua igreja, Ele sabe o que está fazendo através da sua vida. Não é você que está fazendo, não deu para entender ainda. Você ainda não entendeu isso? O que mais precisa para você entender? Que a história do universo não é sobre você, não é a história da humanidade, não é a história da nossa bondade, não é a história da nossa misericórdia, não é a história da nossa salvação, não é a história do que nós fazemos. Você é uma ferramenta.
A história que está sendo contada é a história do artesão e daquilo que ele faz com as suas ferramentas, que somos nós. Os versículos 18 a 20 que concluem o nosso segundo ponto. Deus diz a Moisés o que vai acontecer. Moisés está em crise e ele vai dizer o que vai acontecer. Ele diz: olha, você dirá isso, e a primeira coisa que vai acontecer é que os anciãos irão ouvir Moisés. Eles vão te ouvir. Você dirá exatamente isso que eu te disse, e eles vão ouvir. E olha, é interessante aqui, apenas um parêntese rápido. Esse é o primeiro momento que um homem é enviado como profeta nas Escrituras. Antes de Moisés, ninguém foi enviado como profeta. Ninguém foi enviado para dizer as palavras de Deus. Vá até um povo estranho e diga isso que eu estou te dizendo. É o primeiro momento que alguém é enviado com a palavra de Deus para dizer o que Deus disse. E ele está dizendo que no momento que ele disser, não o que ele quer dizer, mas o que Deus disse para ele, e ele deve comunicar, aqueles líderes religiosos irão ouvir Moisés. Isso é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer, eles irão com Moisés até a presença de Faraó. Não só eles ouvirão, como eles irão junto com Moisés. Eles apoiarão Moisés, estarão junto com ele diante do Faraó. A terceira coisa que vai acontecer é que, diferente dos líderes religiosos, Faraó não ouvirá. Faraó não vai ouvir. E é interessante que quando a gente olha para a forma como Deus orienta para que ele comunique a Faraó, ele não diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Yahvé eu sou. Mas ele diz: o Senhor, o Deus dos hebreus. Porque agora ele está falando com um estrangeiro. Veio ao nosso encontro, agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E aí o versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. A mão tem sido importante nos nossos sermões, né? Imagine que os egípcios, quando eles dominavam outra terra, eles arrancavam a mão do líder, a mão do rei, para mostrar que a mão dos egípcios era mais poderosa. Então eles dominavam o povo, cortavam a mão como símbolo de poder, de que aquela mão não tinha poder, e a mão dos egípcios era uma mão poderosa. E por isso Deus está dizendo: eu sei que Ele não deixará ir, a não ser que seja obrigado por uma mão poderosa, por uma mão mais poderosa, por uma mão forte, pela mão que sempre esteve presente. Deus não está dizendo que a partir de agora a mão estará lá. Ele está dizendo que essa mão sempre esteve presente. Foi a mão que tirou Moisés de dentro das águas. Foi a mão que fez com que aquelas mulheres preservassem a vida dele. Foi a mão que fez com que Moisés fosse criado no meio dos egípcios. Foi a mão que fez com que ele conseguisse fugir e encontrasse o seu destino em Midian. É a mão que está fazendo com que ele volte, e é a mão que vai libertar o povo. De novo, não é a ferramenta. Não é a ferramenta. Não é a ferramenta que é poderosa. Não é a ferramenta que detém autoridade, mas é a mão que é poderosa. É a mão que usa a ferramenta que tem poder. E depois de ser, versículo 20, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir.
E nosso último ponto, que se encontra nos versículos 21 e 22. Olha que interessante. Não só Deus diz que vai libertá-los, mas olha o que Ele diz: eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Não é curioso e não é improvável que a mão que será a mão de bênção do Senhor serão as mãos que oprimem o povo hoje. Deus transmitirá a sua bênção através das mesmas mãos que hoje estão oprimindo o povo. E é interessante que Ele diz: vocês não sairão de mãos vazias, mas ao mesmo tempo Ele não ordena que o despojo seja tomar as coisas dos egípcios. Ele fala para pedir. Imagine que assim, o povo está sendo escravo, está sofrendo lá há tanto tempo, e Ele diz: vocês não vão sair de mãos vazias, porque depois que eu fizer o que estou prestes a fazer, depois que a mão invisível, poderosa, for vista no Egito, vocês não precisarão tomar nada, vocês pedirão, e elas darão prata. Vocês pedirão, e eles lhes darão ouro. A mão que te oprime hoje lhe dará ouro. Vocês pedirão, e eles te darão vestes, e essas vestes vocês colocarão como sinal de bênção sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Israel é uma ferramenta para demonstrar o poder e a glória de Yahvé. Essa igreja é uma ferramenta para demonstrar o poder e a glória de Yahvé. Você é uma ferramenta para demonstrar o poder e a glória de Yahvé. Nós não precisamos ser poderosos, nós precisamos ser ferramentas. Esse é o nosso nome eternamente. Se o nome do Senhor eternamente é Yahvé, eu sou o que eu sou, nosso nome poderia muito bem ser ferramentas eternamente, porque é isso que nós somos, é exatamente isso que nós somos, ferramentas nas mãos do Senhor. E isso não é motivo para dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas é isso motivo para dizer: aleluia, louvado seja Yahvé, louvado seja o Senhor, que na minha miséria me encontra e me faz uma ferramenta nas suas mãos, para demonstrar o seu poder e a sua glória. Não precisamos ser poderosos, precisamos de um libertador, precisamos de um libertador que vê a nossa aflição, precisamos de um libertador que é o que Ele é, o eu sou, e Yahvé, o Deus presente, o Deus que vê a nossa aflição. É interessante como esse nome, Yahvé, ele foi, como eu disse anteriormente, vetado de ser falado entre os hebreus. E é mais interessante ainda, quando a gente vai para o texto de João 8, e quando a gente olha o texto de João 8, 58, Jesus olhando para os fariseus, e dizendo o seguinte: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, ego em mim, e Yahvé, eu sou. É isso que Jesus está dizendo.
Antes que Abraão existisse, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. A ceia mostra que assim como Yahvé viu a aflição do povo no Egito, Yahvé vê a nossa aflição. O Cristo dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou, mostra que Deus não viu só a aflição de Israel, mas Deus viu a nossa aflição. Todas as vezes que você se perguntar, onde está Deus? Onde está o Senhor que não vê a minha aflição? Lembre-se dessa mesa. Olhe para essa mesa de tal forma que a imagem dela seja cravada nos seus olhos, impressa no seu coração. Não esqueça nessa mesa, porque essa mesa está dizendo com todas as letras que Deus viu a sua aflição. Que o eu sou veio ao nosso encontro, que aquele que andou entre nós, que foi rejeitado pelos homens, o eu sou foi rejeitado pelos homens, o eu sou foi zombado pelos homens, foi pregado numa cruz pelos homens, teve as suas vestes partidas pelos homens, teve o seu corpo ferido pelos homens, tudo porque Ele viu a nossa aflição. Ninguém pode olhar para essa mesa e dizer que o Senhor não tem visto a sua aflição, porque essa é a prova visível, é o sinal visível de que o Senhor vê a sua aflição. Essa é a prova do que Deus disse a Moisés, de que Ele é tudo o que precisa ser para que o seu plano se cumpra. O sangue derramado é aquilo que grita, Ele é o que Ele precisa ser para que a sua vontade se cumpra. O corpo partido grita aos quatro cantos dizendo, Ele é o que precisa ser para que as suas promessas sejam cumpridas, e elas serão cumpridas. Nenhuma das promessas do Senhor ficará para trás, nenhuma das suas palavras serão esquecidas, nenhuma das suas promessas serão ignoradas, porque Ele é o que Ele é, e assim será para sempre. Esse é o nome dEle eternamente. Por isso eu gostaria de orar com você que tem sofrido, com você que tem imaginado que é uma ferramenta inútil. A história não é sobre você, mas é sobre o que Deus vai fazer através de você. É sobre o Deus que vê, não é sobre o que você faz. É sobre o poder dEle, não sobre a nossa habilidade. E quão mais difícil é a ferramenta, quanto mais podemos ver a habilidade do artesão, quanto mais podemos dizer, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me viu, obrigado porque o Senhor me resgatou, obrigado porque os teus olhos caíram sobre mim, justo eu que não merecia, mas o Senhor me viu, e o Senhor me vendo mandou o seu Filho, para que por Ele eu pudesse ser resgatado da minha miséria. O Senhor veio ao meu encontro, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu resgatador. Oremos. Deus de misericórdia, de graça, de bondade, aquele que é e será para sempre
o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. O Senhor é a nossa vida, é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Por que tantas vezes, Senhor, a gente confia nas nossas mãos? Por que tantas vezes, Senhor, nós queremos ser poderosos e, querendo ser poderosos, deixamos o nosso nome, o nosso lugar de ferramenta e queremos ocupar o lugar de Yahvé? Por que, Senhor? Por que fazemos isso? Tira esse desejo de ser alguma coisa de dentro de nós, Senhor. Põe em nós o desejo de sermos o que somos, ferramentas na Tua mão. Que nada seja sobre nós, sobre os nossos feitos, mas que seja sempre sobre o que o Senhor está fazendo através de nós. Que nós possamos ser ferramentas nas Tuas mãos para demonstrar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Faz isso, Senhor. Faz isso. Nos dá essa graça de ser ferramentas nas Tuas mãos. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.